Eu não sei se você reparou aqui, mas lá no Hebreus capítulo 9 vai falar pra gente que o Espírito Santo ainda não havia manifestado o caminho para o Santo dos Santos. Mas o que significa falar que o Espírito Santo ainda não tinha manifestado esse caminho? Você reparou que entre o lugar santo e o lugar santíssimo, ou seja, entre o lugar que os homens poderiam atuar, os homens poderiam chegar, e o lugar onde estava a presença de Deus, que apenas o sumo sacerdote uma vez por ano podia entrar, ou seja, o lugar da presença de Deus. Entre esses dois lugares havia o véu que separava, ou seja, o Espírito Santo ainda não havia manifestado como chegar nesse caminho, porque havia uma separação, havia um véu que separava o homem de Deus, que separava a presença do homem da presença de Deus. E apenas o sumo sacerdote poderia então passar por esse caminho, né, entre aspas, por esse véu, uma vez por ano. Só que vamos ler comigo a própria carta aos Hebreus mesmos, um capítulo mais para frente, no capítulo 10, os versículos 19 e 20. O que vai falar ali para a gente? Repara na maravilha de Deus que vai ser manifestada para a gente ali. Olha só comigo. Hebreus 10, os versículos 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Ora, mas não era apenas o sumo sacerdote que podia entrar ali uma vez por ano, passar por esse véu? Só que está falando aqui que nós temos plena confiança para entrar nesse lugar santo. Como? Pelo sangue de Jesus. Ou seja, você reparou que o sumo sacerdote na antiga aliança, ele tinha que entrar nesse lugar santíssimo não sem apresentar o sangue do sacrifício pelo pecado do homem? E o que o autor de Hebreus está falando para nós aqui? Olha, agora nós temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Ou seja, o sangue de Jesus já foi apresentado a Deus e por meio do sangue de Jesus nós temos a confiança de atravessar esse véu e chegar até Jesus. Olha o que ele continua dizendo para nós. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. O que isso quer dizer para nós? Que o sangue de Jesus ele passa a ser um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. Como que Jesus abriu esse caminho por meio do véu para nós? Olha só, eu quero te levar a mais um texto lá no Evangelho de Mateus, o capítulo 27. Vai falar sobre a morte de Jesus e ele vai falar sobre os milagres que aconteceram na morte de Jesus. Lá em Mateus 27, a partir do versículo 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito, ou morreu. Naquele momento, ou seja, quando Jesus morreu, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Você está reparando que quando Jesus morreu, um símbolo que Deus nos dá, um sinal que Deus nos dá de que por meio da morte de Jesus nós temos acesso ao Pai, é que na morte de Jesus, assim que Jesus entregou seu Espírito ao Pai, o véu do templo se rasgou do alto a baixo em duas partes. Ou seja, aquele véu que antes separava o homem de Deus, que antes separava o homem da presença de Deus porque o homem tinha pecados, agora aquele véu não existe mais. Porque quando Jesus morreu, por meio do seu sangue, ele já apresentou o sacrifício perfeito a Deus por causa dos nossos pecados. Ele já se apresentou a Deus, então nós não temos mais necessidade de sacrificarmos animais para assim podermos entrar na presença de Deus. Porque o véu já foi rasgado. Ou seja, agora a presença de Deus está disponível a todo homem por meio do sangue de Jesus. É isso que Hebreus está falando para nós lá no capítulo 10. Nós temos acesso ao Pai por um novo e vivo caminho. Ora, por que vivo? Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, nós temos esperança de chegar até o Pai. Por meio da morte de Jesus, por meio do seu sangue e por meio também da sua ressurreição. Então assim Jesus ele se torna um novo e vivo caminho até o Pai. Então era isso que Jesus estava querendo dizer quando ele falou para os seus discípulos: olha,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, ou a não ser por mim. Jesus está falando que ele é esse novo e vivo caminho para o Pai, porque Jesus, em sua morte, rasgou o véu da separação do homem e Deus. Ou seja, agora a gente já não está mais separado de Deus. Então, aquele versículo que a gente leu, que Paulo fala que nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, ou seja, nós não participamos da glória de Deus, o apóstolo Pedro agora vai falar para nós, lá em sua primeira carta, no capítulo 4, ele vai falar para nós que nós estamos reconciliados com Deus. Olha o que Pedro vai falar para nós lá em sua primeira carta, no capítulo 4, os versos 13, no versículo 13, né? Vai dizer para nós o seguinte, olha, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Você está vendo aqui que um contraste que Pedro está falando nessa carta aqui, está um contraste com aquilo que o apóstolo Paulo falou para nós, porque o apóstolo Paulo falou que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, estamos separados, não participamos mais da glória de Deus. Só que o apóstolo Pedro aqui está falando que por meio do sofrimento de Cristo, à medida que nós participamos do sofrimento de Cristo, ou seja, participar do sofrimento de Cristo é participar do caminho de Cristo, é andar pelo caminho que Jesus andou. E à medida que nós andamos pelo caminho que Jesus andou, nós nos tornamos participantes, ou koinonio, que é a palavra usada aqui no grego, que quer dizer tornar participante, ter comunhão com Cristo, andar no caminho de Cristo. Então, uma vez que Paulo está falando que nós não temos participação da glória de Deus por causa do nosso pecado, o apóstolo Pedro está falando que por causa do sangue de Cristo, por causa do sofrimento de Cristo, nós temos comunhão, nós temos participação da glória de Jesus quando essa for revelada ou for manifestada na sua volta. E também o próprio apóstolo Pedro vai continuar confirmando isso para nós em sua segunda carta, o capítulo 1. Olha só o que vai falar ali. 2 Pedro, o capítulo 1, os versículos 3 e 4. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por ela vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Ou seja, o apóstolo Pedro está dando aqui para nós uma confirmação de que, por meio do sangue de Cristo, ele nos chama para participarmos da sua glória. Uma vez que antes estávamos separados da glória de Deus, nós não participávamos da glória de Deus, agora Jesus está nos chamando a participarmos da sua glória. E mais, a fugirmos, olha só, a completude da palavra de Deus. Uma vez que nós lemos lá em Tiago que a nossa cobiça vai gerando o nosso pecado, que no final ele dá a luz ao pecado, que o pecado nasce em nosso coração pela nossa própria cobiça, aqui o apóstolo Pedro está falando que Jesus, pelo seu sangue, nos chamou a participarmos da sua glória e a fugirmos daquela cobiça que vai causar o nosso pecado. Então você está vendo que por meio do sangue de Jesus nós podemos fugir daquela cobiça que gera o pecado em nós e no final gera a morte, e podemos então participar da glória de Jesus e participarmos da sua comunhão quando ele voltar para nos buscar? E mais, para que você não fique achando que o apóstolo Paulo não fala disso também, se você continuar lendo a carta aos Romanos, você vai ver que Paulo vai falar exatamente disso também depois, que ele vai falar que nós somos reconciliados com Cristo. E Paulo vai falar essa mesma coisa na segunda carta aos Coríntios. Acompanhe comigo aí, 2 Coríntios, eu vou colocar o texto aí também na tela para vocês, olha só. Olha só o que o apóstolo Paulo vai falar para a gente lá em 2 Coríntios, o capítulo 5, dos versículos 17 ao 19. Ele vai falar para a gente o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Ou seja, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo,
Ou seja, nós temos a reconciliação com Deus por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Ou seja, por meio do sangue de Cristo, Deus ele não olha mais para o nosso pecado, mas ele olha para o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, e por meio do sangue de Jesus ele desvia o olhar dos nossos pecados, ele desvia a sua ira de nós e nos transporta para o reino do seu Filho amado. Ele está nos tirando do reino das trevas e nos transportando para o reino do seu Filho amado por meio do sangue de Jesus. Ou seja, Jesus, por meio da sua morte na cruz, ele se tornou o novo e vivo caminho até Deus. E essa é a mensagem que eu quero te deixar aqui hoje. Que você creia em Jesus Cristo, porque Ele é o novo e vivo caminho para Deus. Creiam em mim, creiam também em Deus, disse Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu os teria dito. Mas eu vou para a casa do meu Pai para preparar para vocês um lugar. E quando eu preparar, eu voltarei e os buscarei para que vocês estejam onde eu estiver. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Creia em Jesus Cristo, creia também em Deus. E que Jesus te abençoe, te dê uma ótima semana. E que você possa ser participante dessa glória de Jesus por meio do seu sangue. Amém? E nós nos veremos em breve. Um abraço, fique com Deus e tchau.